Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora alguns crimes e ilícitos contra o mercado de capitais que podem acontecer no mercado de capitais, no mercado de valores mobiliários, tá? Então, eles abrangem aqui uma diversidade de condutas fraudulentas, manipuladoras e antiéticas. E como não poderia ser diferente, essas práticas, essas condutas, elas prejudicam a confiança dos investidores que estão acessando o mercado de valores imobiliários. Vão comprometer a eficiência do mercado e, claro, podem também causar prejuízos financeiros significativos. E aí a gente vai ver alguns exemplos, tá, dessas condutas fraudulentas. Exemplo aí de manipulação de mercado, o insider trading, o uso de informações privilegiadas, o exercício irregular de cargos, a omissão imprópria, entre outros, tá? Começando aqui para a gente entender a manipulação de mercado, tá? Bom, a manipulação de mercado e a manipulação de preços são práticas ilegais, tá? Que têm como objetivo influenciar artificialmente a oferta, a demanda ou o preço de um valor imobiliário. Tá? Então, existem algumas condutas aí que o pessoal acaba gerando uma sensação daqui a pouco de uma demanda mais aquecida em um determinado ativo ou em um determinado mercado. Tá? E aí existem técnicas no sentido de várias pessoas colocarem uma ordem de compra, por exemplo, e isso vai dar a falsa sensação para o restante do mercado, para o restante dos investidores, que aquele ativo em particular, ele está com a demanda aquecida, né? E aí o preço vai subir e eventualmente algumas pessoas, essas que cometeram o crime de criar essas condições artificiais de demanda, elas podem se beneficiar com esse aumento de preço. Tá? É um exemplo, mas o que é a manipulação de mercado? É criar essas condições artificiais que na verdade não existem, né? Está se manipulando ali o mercado. Tá? O artigo 27C da Lei 6.385 de 76, que dispõe sobre o mercado de valores imobiliários, o mercado de capitais, trata especificamente da proibição de manipulação do mercado, tá? O artigo ele fala que é vedado realizar operações fraudulentas ou qualquer prática destinada a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores imobiliários. E a pessoa que fazer isso, ou o grupo de pessoas que fizerem isso, eles vão estar cometendo um crime, tá? Porque é prática ilegal. Bom, uso de informação privilegiada, tá? Então aqui é a prática de negociar valores imobiliários com base em informações relevantes, mas que ainda não foram divulgadas ao público em geral, tá? Então essas informações elas são relevantes, elas podem impactar o preço de ativos de valores imobiliários. E aí a pessoa que tem acesso a essas informações antes do mercado, porque a informação ainda não é pública, né? Essa pessoa ela pode se beneficiar. Então, exemplo, vai acontecer uma grande fusão entre uma empresa e outra empresa. E se sabe, que essa fusão é importante e se de fato essa notícia se confirme, o preço das ações eles vão subir. E aí uma pessoa ela tem acesso a essa informação de que realmente vai acontecer essa fusão. O mercado não tem. Ninguém sabe se efetivamente vai acontecer ou não, mas uma pessoa em específico tem essa informação, que é uma informação relevante, que pode influenciar o preço das ações e que ainda não foi divulgada publicamente. Se a pessoa ela vai lá e ela compra essas ações antecipadamente, tendo acesso a essa informação que não foi divulgada publicamente, ela acabou, de utilizar indevidamente informação privilegiada. Ela se beneficiou desse conhecimento que ela tem, tá? Então seria isso daqui. Aí eu tenho alguns exemplos, tá? Eu tenho o chamado insider trading primário e o insider trading secundário. Qual que é a diferença, tá? No insider trading primário, eu tenho indivíduos com acesso direto a informações internas, como executivos, que negociam esses ativos antes da divulgação pública dessas informações. E aí, o objetivo deles é obter vantagem indevida, tá? Então, nesse exemplo da fusão, poderia ser um funcionário da empresa
que sabe que a fusão vai acontecer, né? Porque ele está ali no ambiente interno, mas isso não foi divulgado publicamente ainda. Como ele é um funcionário da empresa, acontece aqui o que a gente chama de insider trade primário, tá? Então, por exemplo, né, o CEO que sabendo antecipadamente do anúncio de uma fusão que vai aumentar o valor das ações, compra as ações da empresa antes da divulgação pública para lucrar com o aumento do preço, né? Aí depois ele pode vender essas ações a um preço maior. Insider trading secundário, qual que é a diferença aqui? É quando se tem o uso de informações privilegiadas por terceiros que as receberam, perdão, de insider primários, negociando ativos com base nessas informações não públicas, tá? Então, acontece aqui o insider trading, o primário, né, onde a pessoa ela é lá do ambiente interno da empresa e ela compartilha essa informação privilegiada a uma outra pessoa, que não é funcionário da empresa, não está ali no ambiente interno. E aí essa outra pessoa, esse terceiro, usa dessa informação também para obter alguma vantagem. Aí eu tenho o caso do insider trading secundário, tá? E o repasse de informação privilegiada, ele segue nesse sentido também. É o ato de transmitir informações confidenciais a terceiros sem autorização, permitindo que eles obtenham vantagem no mercado, mesmo que o próprio insider, né, que é quem tem a informação, não negocie. Seria o caso, né, da pessoa que está lá internamente da empresa, tem o conhecimento, não vai utilizar para si esse conhecimento, mas passa essa informação para um terceiro, né? Aí ele fez o repasse de informação privilegiado. E aí, se esse terceiro ele usar essa informação que ele recebeu, aí esse terceiro ele está cometendo aqui o insider trading secundário, tá? Exercício irregular de cargo, esse é mais tranquilo. É a atuação em funções no mercado financeiro sem a devida licença ou registro exigido por regulamentações, né? Como um consultor de investimentos que está ali prestando consultoria, mas ele não está autorizado para fazer isso. Então ele está irregularmente no cargo dele. E omissão imprópria, tá? É a falta de ação de alguém que tem o objetivo, que tem o dever legal de impedir práticas ilícitas, como um diretor que ele ignora fraudes na empresa, mesmo tendo o poder de evitá-las, tá? Seria um caso de daqui a pouco pessoas da segurança, né, policial, por exemplo, que está enxergando um crime acontecendo e ele não atua, né? Isso seria uma omissão imprópria, só que é aqui no contexto do mercado financeiro. Outros ilícitos do mercado, né, que a gente também vai ver agora. Primeiro, a gente tem que entender o que é o conceito de tipologia aberta. Agora há pouco a gente viu que, por exemplo, o artigo 27C dessa lei, a 6.385 de 76, ele vem aqui, né, e diz que é proibida a manipulação do mercado. A gente tem, então, a legislação brasileira identificando, né, primeiro essa prática ilegal e depois proibindo e, claro, né, depois também colocando sanções a quem vier cometer. O que é o conceito de tipologia aberta nesse sentido, tá? É a ideia de que normas e regulamentações devem ser flexíveis o suficiente para abranger novas práticas e comportamentos que possam surgir. A vez tu descrever muito em detalhes uma determinada prática, isso pode restringir muito, né? Pode ter uma variação que o criminoso ele executou lá na atividade dele, né? Ele só variou um pouco do que estava escrito na legislação, e aí, por estar muito restritivo na legislação, aquilo não se enquadraria como crime, né? Porque as pessoas podem fazer tudo que não é contrário à lei, e se ele está fazendo e não está contrário, a princípio não seria crime. Então, por isso que na hora de estabelecer normas e regulamentações, elas têm que ser abrangentes, elas têm que ser flexíveis, porque esse mercado ele vai mudando, de forma que se o cara ele começar a mexer ali na atividade dele para tentar não contrariar a lei, ele não vai conseguir porque a lei ela é flexível. Isso é o conceito, tá, de tipologia aberta. Bom, ainda aqui, né, em outros ilícitos, criação de condições artificiais. O que é isso? Envolve práticas que distorcem a percepção de oferta, demanda ou liquidez do mercado de capitais. Isso pode ser feito, por exemplo, né, como ordens falsas de compra ou venda que são inseridas apenas para manipular os preços de um ativo. Tem muito a ver aqui com manipulação de preço, manipulação de mercado, apenas aqui com um outro nome, tá? Money Pass é uma prática usada para disfarçar a transferência de fundos entre duas ou mais partes, geralmente como parte de esquemas de lavagem de dinheiro ou pagamento de propinas. Então, as pessoas estão ali, né, fazendo a transferência, só que essa transferência, esse dinheiro que está circulando ali, ele não tem uma origem lícita. E isso acontece muito, né,
com lavagem de dinheiro, pessoas que cometeram um crime e aí estão tentando movimentar o dinheiro para disfarçar essa origem ilícita do dinheiro. Isso é feito por meio de transações aparentemente legítimas, mas que na realidade não têm um propósito econômico genuíno, tá? Um exemplo aqui, duas partes que compram e vendem o mesmo ativo repetidamente a preços ligeiramente diferentes, com o objetivo de transferir dinheiro de uma conta para outra sem chamar a atenção. Tem um ativo ali que ele está sendo negociado, às vezes até com preço fora do mercado, mas ele não é o objetivo em si. O objetivo em si é só transferir o dinheiro, tirar de um lugar para ir para outro e parecer que tem uma fundamentação, que é aquele ativo que está sendo comprado e vendido. Mas, na verdade, a origem do dinheiro é ilícita, é um crime que foi cometido e se obteve um lucro por conta disso. Manipulação de preço, né? Falando mais especificamente aqui, e algumas condutas também nesse sentido. Então, manipulação de preço ocorre quando agentes do mercado deliberadamente interferem no processo de formação de preços para criar uma percepção errada sobre o valor de um ativo. Isso pode incluir desde a disseminação de rumores até a execução coordenada de ordens de compra ou venda que não refletem a verdadeira demanda ou oferta do mercado, que é aquela conduta, né, de colocar, por exemplo, diversas ordens de compra para parecer que o ativo está com a demanda aquecida. Isso vai fazer o preço, se for uma ação, por exemplo, né, vai fazer o preço da ação subir. E isso é o que os criminosos aqui, que estão manipulando o mercado, manipulando o preço dessa ação, eles querem, é subir o preço para eles obterem algum tipo de vantagem. E aí, condutas, né, nesse sentido aqui de manipulação de preço. Spoofing, tá? Envolve a colocação de uma grande ordem de compra ou venda com a intenção de influenciar o mercado. Só que olha só, antes que a ordem ela seja executada, o participante que colocou essa grande ordem a cancela. Então tem uma ação lá, né, que está custando o valor aqui de R$ 30. E aí vem uma ordem de compra gigantesca que vai comprar 300 milhões dessas ações aqui. O mercado vai enxergar o quê, né? Tem uma oferta grande. O mercado vai enxergar que aquela ação ela ficou muito desejada, aqueceu a demanda por essa ação. E aí as pessoas vão querer comprar também para aproveitar esse movimento. Só que antes dessa ordem ser executada, ela só apareceu lá no home broker, né? Mas antes que efetivamente ela seja executada, a pessoa que colocou vem e cancela. Só que nesse tempo entre colocar e cancelar, o mercado é ágil, né? Muitas pessoas já colocaram suas ordens de compra. Aí essa ordem aqui, ela não se efetiva, o preço da ação sobe, e aí as pessoas criminosas que estão cometendo essa manipulação aqui, elas já obteram vantagem, né? Porque antes elas tinham ação, vamos supor, ao valor aqui de 29 que eles compraram. A ação estava em 30, eles estavam ganhando R$ 1. Depois que eles colocaram essa ordem de 300 milhões, mesmo cancelando ela, o preço pode ter ido a 35, né? Então eles saem aqui de 29 e vêm para 35. Eles obtêm uma vantagem devida. Tá? Esse daqui, então, um exemplo de spoofing, essa ordem grande que é cancelada antes de ser executada. E o layering refere-se a uma prática ilegal no mercado de capitais que envolve a colocação de múltiplas ordens de compra ou venda, com o objetivo de criar uma ilusão de atividade e demanda no mercado. Tá? Então, a estratégia usada aqui para manipular os preços dos valores mobiliários. Essas ordens são geralmente colocadas em curtos intervalos de tempo e são rapidamente canceladas antes de serem executadas. Então, a ideia é parecida, só que em vez de colocar uma grande ordem de 300 milhões, são colocadas diversas ordens menores, né, de compra aqui, diferentes players colocando essas ordens, só que eles vêm aqui e cancelam também antes dessas ordens serem executadas. Vai criar o mesmo efeito, né? O preço da ação que estava em 30 pode subir aqui depois para 32, 33, 35, e aí os criminosos acabam lucrando com isso também. Manipulação de benchmark, tá? É uma prática também ilegal que envolve a manipulação dos índices de referência ou benchmarks utilizados para precificar produtos financeiros, tá? Benchmark, o que seria, né? Só para a gente contextualizar. Por exemplo, a taxa DI é um benchmark, o Ibovespa também é um benchmark, né? Eles podem ser um alvo de uma rentabilidade X. E aí, se o pessoal consegue daqui a pouco manipular, falar que o Ibovespa, vamos supor que o dado real do Ibovespa, né, num período de 12 meses, o crescimento dele tenha sido de 12%. Só que aí
né, os criminosos que estão fazendo a manipulação de benchmark, eles, na verdade, eles dizem que esse indicador de referência, a rentabilidade foi 11, foi 7, eles vão manipular nesse sentido, tá? É claro que fazer isso com o Ibovespa é muito difícil, porque é um indicador aí muito utilizado, mas talvez se o indicador de referência ele não tiver grande, as pessoas não tiverem um grande conhecimento sobre ele, pode acontecer essa manipulação e a pessoa acabar sendo enganada, tá? E os criminosos aqui obtendo alguma vantagem. Operações fraudulentas, tá? São transações realizadas com a intenção de enganar outros participantes do mercado por obter ganhos indevidos, tá? Isso pode incluir práticas como falsas declarações de ativos, omissão de informações relevantes ou até mesmo simulação de negociações para atrair investidores. Tem uma empresa, né? E essa empresa ela está listada na bolsa, toda a parte contábil dessa empresa, balanço, né? Tudo tem que ser divulgado para o mercado, mas ela começa a fazer o seu balanço lá de maneira errada, colocando os números errados, o que não condiz com a realidade. É um exemplo de operação fraudulenta, tá? O churning, o que que é? É uma prática abusiva de realizar negociações excessivas em uma conta de cliente com o objetivo de gerar comissões adicionais para o corretor ou consultor financeiro. Essa prática é prejudicial porque as transações são realizadas não com o objetivo de atender aos interesses do cliente, mas sim para beneficiar o profissional. Como assim, Renan? Bom, o cliente, por exemplo, né, ele tem lá o patrimônio que está sendo gerido por um consultor, por um administrador, e ao invés, por exemplo, desse corretor, também pode ser, dele fazer uma compra de 300 mil uma vez só um exemplo para a gente entender, né? Ele joga 10 compras de 30 mil. Porque aí, dessa forma, né, ele vai ficar movimentando o mercado para ele ganhar mais. Vamos supor que ele tem uma comissão fixa a cada ordem, tá? Não é um percentual só, é uma comissão fixa de, sei lá, vamos colocar aqui, R$ 100 a cada ordem. Se ele comprasse por 300 mil em uma única compra, ele ia receber só R$ 100. Agora, se ele fizer 10 compras de 30 mil, aí ele vai, ao invés de receber 100, ele vai receber R$ 1.000, né? Porque ele tem esse valor fixo aqui e ele acaba se beneficiando, então, por essas diversas ordens aqui de negociação que estão sendo feitas pelo cliente. Só que para o cliente é a mesma coisa, né? Uma compra de 300 ou uma compra de 10 vezes de 30, ele vai obter 300 na verdade. Não é a mesma coisa porque ele vai estar pagando mais, mas o objetivo em si é o mesmo, tá? Só que isso acaba prejudicando o cliente no sentido de que ele paga mais e acaba beneficiando o corretor, o consultor ali, que viu os seus interesses e não os do cliente. Como é que é o nome dessa prática aqui? Churning, tá? Práticas não equitativas, tá? Refere-se a condutas que favorecem certos participantes do mercado em detrimento de outros, violando o princípio do tratamento justo e igualitário. O insider trade, a gente sabe, tá? O insider trade é quando a pessoa tem, portanto, acesso a informações relevantes que não foram divulgadas publicamente e acaba obtendo algum tipo de vantagem por conta disso. E o front running, tá? É o ato do profissional colocar a sua ordem na frente do cliente e executar uma ordem menor, antecipando-se ao movimento de uma ordem de volume mais expressivo. Então, lembra do exemplo, né? Onde a gente tem uma ordem gigantesca que vai ser colocada por um cliente, mas nesse caso ele vai executar, tá? Então, 300 milhões é uma ordem que o corretor recebeu e que sabe que o seu cliente vai executar. Uma ordem grande, vai movimentar o mercado. Só que antes de colocar a ordem do cliente dele, ele vai lá e ele coloca uma ordem dele, né? Vamos supor que ele colocou uma ordem dele de 30 mil. Porque ele sabe que depois que a ordem do seu cliente for executada, o preço da ação, que hoje está em 30, ele sabe que vai subir, né? Talvez suba aqui para 34. Só que se ele for comprar as ações depois, ele sabe que vai pagar mais. Então ele compra antes a R$ 30, coloca a ordem do seu cliente, a ordem do cliente é executada, a ação vai a 34, que ele recebeu aí R$ 4 por ação, tá? Isso é o front running, porque ele se colocou na frente, ele correu na frente da ordem do cliente. Tá aqui um esquema, tá? O cliente ordena uma grande compra de ações, o corretor executa sua ordem de compra antes, executa então a ordem de conta a ordem de compra do cliente,
as ações sobem e o corretor vende as suas ações daqui a 34, obtendo essa vantagem indevida. Não precisa nem vender, só o fato dele comprar antes, né, já caracteriza aqui o front running, tá? Cuidado para não confundir o churning com front running. Churning é ficar realizando diversas operações para conseguir ganhar as comissões. Enquanto que o front running é se colocar, né? Running de correr é correr na frente da ordem do cliente para conseguir obter alguma vantagem.